Olá, meu nome é Lucas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre teoria da informação, mais especificamente demonstrando seu funcionamento quando utilizado em um problema, nesse caso, um jogo chamado Wordle. Para isso, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Wordle, descrever o problema que a gente vai estar tentando solucionar e os dados desse problema. Primeiro eu vou apresentar uma solução simples implementada por mim que não utiliza os conceitos de teoria da informação, e depois mostrar a implementação utilizando teoria da informação como forma de mostrar as melhorias que isso nos proporciona. Dentro do tópico de teoria da informação, a gente vai apresentar alguns conceitos como o que é bit, o que é entropia e a própria solução. E por fim, uma parte extra, onde eu não vou aprofundar tanto no porquê deles ocorrerem, mas eu vou mostrar o que acontece quando a gente remove alguma das restrições que a gente vai definir para as nossas soluções e qual é possivelmente a melhor palavra para se começar quando você vai jogar o Wordle. Então, o Wordle ele é um jogo de palavras que ele é criado pelo The New York Times, onde todos os dias uma nova palavra é selecionada para ser a palavra secreta. O objetivo do jogador é descobrir qual é essa palavra secreta. É um jogo baseado em web, então todo dia você entra no site do Wordle e você pode, uma vez por dia, tentar descobrir qual é essa palavra secreta. O jogador tem 6 tentativas para descobrir qual é a palavra, e para descobrir, ele insere uma palavra qualquer e recebe um feedback para essa palavra, onde esse feedback pode ser uma letra verde, uma letra amarela ou uma letra cinza. Então, quando ele recebe um feedback verde, olhando, por exemplo, na imagem aqui da direita para a letra A na primeira linha, significa que a palavra secreta tem aquela letra naquela posição. Então, a gente recebeu um feedback verde para a letra A na segunda posição, quando a gente inseriu a palavra salê, e a gente vê que a palavra secreta, a última linha ali, cact, realmente tem a letra A na segunda posição. O feedback cinza significa que a palavra secreta não possui aquela letra em nenhuma posição. Então, a letra S, a letra L e a letra E, a gente recebeu o feedback cinza e a gente vê que a palavra secreta cact realmente não possui nem S, nem L e nem E. E o feedback amarelo, por último, ele significa que a palavra secreta possui aquela letra, porém não naquela posição. Então, a gente pode ver que as 3 primeiras linhas a gente recebe um feedback amarelo para a letra T. Então, significa que existe a letra T na palavra secreta, mas ela não está em nenhuma dessas 3 posições. Nem na última, como a gente pode ver em salê, nem na primeira, como a gente vê em touch, e nem na terceira, como a gente vê em cat. Porém, quando a gente olha para a palavra secreta, cact, a gente vê que ela estava na 4ª posição, ela realmente está presente na palavra secreta em nenhuma das 3 posições anteriores. Descrevendo um pouco o problema que a gente vai estar tentando solucionar e os dados que nós vamos ter para isso, o jogo ele possui um número de palavras que são consideradas válidas, que o jogador pode inserir e vai receber um feedback por elas, e um número de palavras secretas, que são as palavras que podem ser selecionadas como a nossa palavra secreta. Aqui eu digo que depende um pouco da data, porque mais recentemente algumas palavras foram incluídas como sendo palavras válidas, mais palavras também já foram incluídas como sendo possíveis palavras secretas. Porém, eu estou pegando um recorte de alguns anos atrás, onde o número de palavras válidas era 10.657 e o número de palavras secretas era de 2.315. A gente vai ter algumas restrições e também vamos assumir algumas coisas para a nossa solução, que são: a nossa solução não pode saber que algumas palavras elas não podem ser escolhidas, ou seja, ela não distingue entre palavras válidas e palavras secretas. Todas as palavras válidas são possivelmente uma palavra secreta para a nossa solução. E também as palavras são igualmente prováveis de serem a resposta. Não vamos ter uma possibilidade de escolher uma palavra mais frequentemente do que outra por qualquer critério que seja. Então a nossa solução simples, a solução que eu implementei, que é uma solução feita em Python, o funcionamento dela é que a cada rodada, a cada chute que a nossa solução precisa dar, ele vai filtrar as palavras possíveis de acordo com o feedback. Então ele vai receber o feedback da rodada anterior e de todas as palavras que ele ainda pode chutar, ele vai remover as palavras que têm uma letra diferente na posição do feedback verde, vai remover todas as letras que são iguais na mesma posição de um feedback amarelo, ou que não tem nenhuma posição com a letra do feedback amarelo, e por fim, que tem alguma letra de feedback cinza, ou seja, ele remove todas as palavras que são impossíveis de serem a palavra secreta, dados os feedbacks das rodadas anteriores. Após isso tudo, ele vai pegar de todas as palavras que ainda são possíveis de serem a resposta
e vai contar o número de ocorrências das letras restantes e também o número de ocorrências dessas letras em cada uma das posições. Vai escolher, como sendo o chute da próxima rodada, a palavra com o maior score. E aqui, o nosso score vai ser o número de ocorrências daquela letra somado ao número de ocorrências na mesma posição. Então, para um exemplo, vamos supor que a letra S ela aparece em 5 palavras e ela aparece 3 vezes na posição 1. Considerando o possível chute stair, como a gente tem o S na primeira posição, o score da palavra stair vai ser 5, que é o número de ocorrências da letra S em qualquer palavra, mais 3, que é o número de ocorrências da letra S na posição 1, somado ao score de cada uma das outras letras. Então, o score da letra T na posição 2, o score da letra A na posição 3, o score da letra I na posição 4 e o score da letra R na posição 5. Quando a gente olha para os resultados dessa solução simples, a gente tem um resultado bastante positivo. Então, das 2.315 possíveis palavras secretas, se a gente colocar esse algoritmo para jogar uma vez cada uma, ele vai vencer 2.248 vezes, o que nos dá 97% de taxa de vitórias, com uma média de chutes de 4.1, ou seja, cada jogo ele ganha ou perde, caso ele extrapole as 6 tentativas, com uma média de tentativas de palavras de 4.1. Apesar de ser um resultado bastante positivo, quando a gente compara, por exemplo, com os humanos, a gente vê que os humanos ganham mais do que o nosso algoritmo, vencendo 98,65% das vezes, com uma média de chutes de 3,8. Então, apesar do nosso algoritmo funcionar bem, a gente vê que os humanos ainda jogam melhor. Porém, fica a questão de como a gente pode melhorar, como a gente pode se equiparar ou passar do desempenho humano nesse caso. Algumas possibilidades seriam a gente seguir para um chute informado, usando palavras que são mais comuns no idioma e possivelmente tem mais chance de ser a palavra secreta. Porém, isso fere o que a gente assumiu sobre todas as palavras serem igualmente prováveis. Uma outra opção seria a gente seguir para uma heurística em 2 etapas, então, onde, em vez da gente só procurar a palavra com o maior score, a gente procurar em 2 etapas qual seria o melhor chute, dado o próximo provável melhor chute, mas alguns problemas não são resolvidos com nenhuma dessas 2 abordagens. Vamos supor que você tem um feedback da direita aqui até o dado momento do seu jogo. Você tem o feedback yuck para as 4 primeiras letras da palavra, e você não sabe qual é a 5ª letra. Se você olhar para todas as palavras do nosso banco de palavras hoje, você vai ver que a nossa palavra secreta ela pode ser yuck e terminar com O, yuck e terminar com S, ou yuck e terminar com Y. Ou seja, o algoritmo do jeito que ele é hoje, ele precisaria de 3 chutes para saber qual dessas é a certa, no pior caso. Porém, se você escolhesse uma outra palavra, como browse, que tem as 3 letras que nós estamos em dúvida, nos deixaria com só uma opção. Então, no melhor e no pior caso, nós teríamos 2 chutes. Para esse exemplo, nós temos só 3 palavras que nós estamos em dúvida, mas às vezes, mais do que 3 palavras vão se interseccionar dessa forma. Esse problema também é evidente quando a gente trabalha com anagramas. Vamos supor que a gente já descobriu as 5 letras, só que todos os feedbacks que a gente tem das 5 letras são amarelos. A gente tem um anagrama nesse caso. A gente não tem como extrair mais informação apenas olhando a distribuição de letras nas palavras e a frequência com que elas aparecem. Como que a gente pode separar os anagramas um do outro nesse caso? E para isso, a gente vai utilizar agora a teoria da informação. Então, o que é a teoria da informação? Uma forma de definir é como medir a informação, sendo que, nesse caso, informação é a quantidade de dados que a gente tem no nosso conjunto que a gente está trabalhando. Então, o pesquisador Claude E. Shannon, no seu artigo A Mathematical Theory of Communication, ele define o conceito de entropia, que é o grau de indeterminação que algo possui. Quanto mais informação você tem no seu conjunto de dados, mais entropia ele vai ter. Outra forma de você dizer é a quantidade de incerteza envolvida no valor de uma variável aleatória ou na saída de um processo aleatório. Outro conceito que ele também determina é o bit, que seria a nossa unidade básica de informação, que a gente pode calcular como sendo o menos log 2 da probabilidade de ocorrência. Só que o bit
ele é mais fácil de se entender com o que ele representa do que como ele é calculado. Então, se a gente pensar num espaço inicial que tem n palavras e após uma observação esse espaço passa a ter n sobre 2 palavras, isso é um bit de informação. Se o nosso espaço, após essa observação, em vez de n sobre 2, ele tem n sobre 4 palavras, nós temos 2 bits de informação. Ou seja, um bit de informação representa o quantas metades a gente consegue cortar o nosso espaço de dados. Então, quando nós reduzimos para uma metade, é um bit de informação, para um quarto são 2 bits, para um oitavo são 3 bits, e assim por diante. E existem algumas vantagens no cenário que a gente vai estar trabalhando de utilizar bits em vez de probabilidades. Uma dessas vantagens é que com o bit você consegue representar melhor cenários improváveis. Então dizer que um cenário tem uma probabilidade de ocorrência de 0.0000095 é a mesma coisa de dizer que ele tem 20 bits de informação. Além disso, os bits são somáveis. Então, se nós temos duas observações, na primeira nós reduzimos o nosso espaço de amostragem pela metade, e na observação subsequente a gente reduz para um quarto, então nós temos mais 2 bits de informação, nós temos no final 3 bits de informação, os bits são somáveis. Agora, falando de entropia, o problema que a gente tinha anteriormente é como a gente pode quantificar o quão útil uma palavra é usando o que a gente acabou de apresentar sobre teoria da informação. Para isso, para cada um dos possíveis chutes que a gente pode dar, a gente pode calcular a entropia deles, que é a esperança da informação que a gente vai receber com aquele chute. Para calcular essa esperança, a gente faz o somatório da probabilidade de ocorrência de cada um dos feedbacks multiplicado pela esperança da informação que a gente vai receber com aquele feedback. E para isso, a gente utiliza o log 2 de 1 sobre a probabilidade de ocorrência. Aqui é importante notar que quando a gente começa a trabalhar com teoria da informação, em vez de filtrar as nossas palavras de acordo com as letras e com a posição das letras, a gente começa a trabalhar com os feedbacks. Então, na imagem da direita, a gente pode ver que a palavra wary, W-E-A-R-Y, com um feedback cinza, verde, verde, amarelo, cinza, ele pode ser recebido de 18 palavras em um total de 12.972, que é o nosso espaço de amostragem. Então, essa é a probabilidade de ocorrência desse feedback. E aí a gente pode calcular qual que é a esperança de informação recebida desse feedback específico. Quando a gente faz isso para todos os feedbacks possíveis, a gente tem a esperança da informação do nosso chute, de chutar a palavra wary. E agora, como funcionaria a solução utilizando teoria da informação? A cada rodada, a gente vai iterar sobre todos os possíveis chutes, calcular qual é o ganho de informação esperado e escolher a palavra com o maior ganho de informação. Quando a gente rodar esse algoritmo, a gente vai ter esse resultado, onde a média de pontuação, o número de chutes em média por palavra, é de 4.124. Então, quando a gente compara isso com os nossos resultados anteriores, tanto com a nossa implementação mais simples, quanto com a implementação humana, o nosso score ele abaixou. A gente precisa de mais chutes para conseguir adivinhar a palavra em média. Porém, uma coisa que a gente pode notar é que se a gente olha a distribuição desses chutes, a gente não tem nenhuma ocorrência de chutes acima de 6. Ou seja, as nossas tentativas sempre ganham o jogo. A gente passa a ter 100% de taxa de vitória. Mas e se esse não for o nosso objetivo? E se nós quisermos, na verdade, ganhar o mais rápido possível? Para isso, a gente pode começar a remover algumas das restrições que a gente assumiu antes. Até então, o que a gente tinha feito permite que a gente ganhe o jogo 100% das vezes. E se houver qualquer mudança no nosso conjunto de palavras, como eu já mostrei lá no começo, que é algo que acontece dependendo da data que você escolhe as palavras, mais palavras podem ser escolhidas como palavras secretas ou como palavras válidas, você apenas precisaria fornecer as palavras válidas para o algoritmo e ele conseguiria jogar o jogo. A partir de agora, nessa parte extra, a gente vai estar removendo essas restrições, essas assunções que a gente fez. Então, uma mudança no jogo pode exigir que a gente precise recalcular o algoritmo que a gente está utilizando. Então, a primeira restrição que a gente pode remover é o quão comum uma palavra vai ser na hora de escolher a palavra secreta. Então, no nosso conjunto de dados, existem palavras incomuns, mas que são consideradas como válidas. Então, boils, boifs e runs são palavras que não
têm um significado claro no inglês, porém são consideradas como palavras que você pode utilizar como um chute. E essas palavras, apesar de serem selecionadas como chute de forma válida, elas não são selecionadas como uma palavra secreta. A palavra secreta, ela passa por uma curadoria humana diariamente, então a seleção de palavras ela tende a ser de palavras comuns. Então, quando a gente remove essa ideia de que todas as palavras são igualmente prováveis, a gente pode tentar atribuir probabilidade às palavras. Então, quando a gente estiver em dúvida entre mais de uma palavra, nós podemos selecionar a que for mais provável, também ponderando com a quantidade de informação ganha. E como a gente pode atribuir probabilidade a essas palavras? A gente pode definir o quão comum elas são na língua inglesa. Para isso, a gente vai usar uma sigmoide, que é essa mostrada aqui na direita, para normalizar e dividir o nosso conjunto basicamente entre comum ou não comum. O objetivo disso é suavizar essa transição entre comum e incomum. Por exemplo, a palavra which, vamos supor que ela é 1000 vezes mais comum do que a palavra break no idioma inglês. Só por conta disso, ela não deve ser 1000 vezes mais provável de ser a palavra secreta. As duas são comuns o suficiente no idioma para serem considerada uma palavra comum. E esse é o nosso objetivo, definir se uma palavra ela é comum ou se ela não é comum, com uma curva suave de transição entre esses dois grupos. Esse é o resultado, depois que a gente remove essa primeira restrição, e a gente tem uma boa melhora no nosso score médio, indo de 4.124 para 3.601. Porém, a gente vê que o que eu comentei anteriormente, ele deixa de ser verdade. A gente tem 6 jogos que caem fora do nosso limite de 6 tentativas. Então, o nosso modelo passa a tentar ganhar mais rápido, e com isso ele toma abordagens que são mais arriscadas, fazendo com que, eventualmente, ele perca o jogo por não ter informação suficiente para resolver ele. E aí, como a gente pode resolver esse problema mantendo um score baixo? A gente pode agora remover a nossa segunda restrição e fornecer a lista de palavras para o modelo, e isso vai nos dar essa nossa V3, onde o nosso score médio ele cai mais um pouco para 3.438, e ele volta a sempre ganhar em no máximo 6 tentativas. Porém, agora a gente deixa ainda mais difícil para, caso haja uma mudança nas regras do jogo, a gente vai precisar mudar as palavras válidas, as palavras secretas e tudo que for relacionado a isso. Uma outra pergunta que a gente não vai se aprofundar tanto no cálculo dela, mas que eu achei interessante de trazer, é se é possível calcular uma média de acertos que seja menor ou igual a 3, já que a gente viu que conforme a gente remove algumas restrições e muda o que a gente está assumindo, a gente consegue alcançar médias bem próximas de 3,5, 3,4. E a resposta é de que existe um limite fundamental. Então, com 2 chutes em um cenário perfeito, ou seja, que a palavra secreta é a melhor possível, o máximo de informação que a gente consegue alcançar depois desses 2 chutes é 1.16 bits de informação. Isso foi calculado usando o Brute Force, então foi calculado qual seria o máximo de informação recebida após os chutes para todas as palavras iniciais, com todos os chutes possíveis. E a gente sempre começa com, nesse caso, na quantidade de palavras que está sendo utilizada, 11.17 bits de incerteza, e após os 2 chutes, a gente conseguiria remover 10.1 bits de informação do nosso conjunto de dados. Ou seja, a gente ainda teria 1.16 bits de informação, que se a gente lembrar do que significa um bit de informação, significa que a gente está em dúvida em mais do que 2 palavras. Então, não é possível a gente chegar na terceira rodada já com certeza de qual é a resposta. Então, é impossível a gente alcançar uma média de acertos menor ou igual a 3. A última discussão que a gente não vai se aprofundar tanto, mas que eu achei interessante, é de qual seria a melhor palavra para você começar e ganhar o máximo de vezes. E existem algumas formas de você calcular isso, a depender de qual é o critério que você seleciona. Então, se você selecionar uma heurística em uma palavra de qual é o máximo de informação que você pode ganhar com o primeiro chute, nós teríamos, por exemplo, a palavra sorry, que te daria 5.89 bits de informação em média, se você chutasse ela para todas as palavras. Se a gente seguir para uma heurística em 2 etapas, a gente passa a ter Slane como sendo a melhor palavra, que após 2 chutes te daria 10.04 de informação em média. Agora, se a gente está tentando jogar para conseguir o mínimo de pontuação possível,
a melhor abertura é Salé, que te daria, no longo prazo, 3.433 de score, de média de tentativas por palavra, se você começasse com essa palavra. Aqui estão as referências que eu utilizei. As duas principais são os vídeos do YouTube do canal True Blue One Brown, que aqui são as referências 3 e 4. E agradeço.